Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de trigonometria de seno, cosseno e tangente que a gente viu nas aulas anteriores e eu vou fazer alguns exercícios e deixar alguns para vocês, ok? Vamos lá. Então, primeiramente, no exercício 979, a gente tem exercícios do tipo que ele coloca dois triângulos retângulos juntos, de alguma maneira colocados aqui, e a gente achando um lado, a gente consegue achar o valor do x. Então, por exemplo, na letra A gente tem dois triângulos retângulos, lembrando que seno, cosseno e tangente só funciona para triângulo retângulo, tá, pessoal? Que é esse primeiro aqui, ó, que vem nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice, ok? Esse triângulozinho retângulo menor, ok? E eu também tenho um triângulo retângulo maior, que vem aqui, ó, aqui e aqui, certo? Eu não vou usar este triângulo que tem um ângulo obtuso aqui, porque esse triângulo com ângulo obtuso não me permite usar seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, vamos descobrir o valor desse x como? Bom, se eu tenho que esse ângulo é 30 e aqui é a hipotenusa desse triângulo maior, eu precisaria de um lado, ou esse lado de baixo, ou esse lado do lado, para a gente poder descobrir o valor do x. Esse valor aqui do lado, eu conseguiria descobrir com esse triângulozinho menor, certo? Então, repare, eu tenho um triângulo menor, que ele tem hipotenusa igual a 6, segundo o desenho, o ângulo de 90 está aqui, o ângulo de 45 está aqui, não é 30, é 45, eu ia colocar 30. Vamos lá. Gente, então o que acontece? Para eu achar esse lado aqui, ó, vou chamar ele de y, tá? Que vai ser lado para os dois triângulos aqui, eu vou usar o cateto que não encosta no ângulo de 45. O cateto que não encosta no ângulo de 45 é o cateto oposto. Como eu estou usando a hipotenusa e o cateto oposto, isso me indica que eu tenho que usar o seno de 45 para descobrir quanto que vale esse cateto oposto y. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou ter que o seno de 45, se vocês lembrarem da tabelinha, é a raiz de 2 sobre 2. No cateto oposto vai ser o y. Na hipotenusa vai ser o 6, tá bom? Passo o 6 multiplicando, 6 raiz de 2 sobre 2 é igual a y. Y vai ser 3 raiz de 2, tá bom? Beleza. Descoberto isso, agora eu pego o triângulo maior. Lembra que pega o triângulo retângulo, não pode pegar o triângulo obtuso. 90 graus aqui, aqui é 3 raiz de 2, tá? E a hipotenusa é o x. Lembrando que esse ângulo é de 30 graus e eu tenho a mesma situação. Eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, então eu vou usar o seno. Só que o ângulo agora é 30, o cateto oposto é 3 raiz de 2 e a hipotenusa é o x. Ok? Seno de 30 é meio, 1 sobre 2. Isso vai dar 3 raiz de 2 sobre x. Vou cruzar isso daqui, né? Vou passar o x multiplicando para lá, vou passar o 2 multiplicando para cá. Eu vou ter x vezes 1 dá x. 2 vezes 3 dá 6, raiz de 2. Tudo bem? Então, o x é 6 raiz de 2, tá bom? Nos outros exercícios, pessoal, ó, o que a gente vai ter que comparar? Esse triângulozão maior com esse triângulozinho, né? Aqui, ó, eu tenho três triângulos retângulos. Eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. E só uma coisa, esse 12, tá? É esse lado aqui. Tá meio estranho. Aqui eu também tenho três triângulos retângulos, que é 1, 2 e 3, que é o grandão. Aí é só ver quais lados você tem, qual lado você quer e qual função trigonométrica você vai usar para achar, tá bom? Esses aqui vão ficar para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar no Hangout. Bom, pessoal, aqui o exercício pede para a gente calcular a área do paralelogramo em cada caso, né? Sabendo que a gente já viu que para calcular a área de um paralelogramo eu preciso do quê? Base vezes altura. Então, se eu pegar esse lado como base, eu preciso dessa altura. Se eu pegar isso daqui como base, a altura vai ser externa, né? Sempre forma 90 graus, ok? Bom, nesses casos aqui, ou ele me dá a diagonal, ou ele me dá os dois lados. Não me dá altura em momento algum. Então, eu preciso achar a altura através de relações trigonométricas. Vamos lá, vou fazer o B desse daqui. Ó. Eu vou usar como a base o 12. E eu vou descobrir o valor dessa altura aqui, que forma 90 graus com as duas bases,
e multiplicar 12 por essa altura. Primeiramente, pessoal, como aqui vale 90 graus, esse pedacinho vale 30, certo? Por quê? Porque valia 120 e 90 mais 30 dá 120. Essa altura é um cateto adjacente do 30. Essa hipotenusa aqui do meu triângulo retângulo que eu formei aqui é 6, porque é paralelo a esse daqui tem o mesmo tamanho. No paralelogramo, os lados opostos têm o mesmo tamanho. Então, eu formei um triângulozinho, retângulo, né? Já que a altura ela sempre forma 90 graus com as duas bases. Aqui é 30, aqui é 6 e aqui é o cateto adjacente, que é quem eu quero. Então, pessoal, eu vou usar na letra B aí um cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ser igual ao cateto adjacente que eu quero, que é a minha altura, vezes, dividido pela hipotenusa 6. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cateto adjacente sobre 6. Passo 6 multiplicando, eu vou ter 6 raiz de 3 dividido por 2, é igual ao cateto adjacente, que é a minha altura. Então, a minha altura vai ser 3 raiz de 3, tá bom? Gente, para descobrir a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, vai ficar a base 12 vezes a altura raiz de 3 sobre 3, vai dar 36 raiz de 3, tá bom? Beleza, gente? Aqui, pessoal, temos mais um exercício para descobrir a área em cada um dos casos, tá? No triângulo, na letra A, qual que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura. Então, vou usar aqui essa metadezinha para descobrir a altura. Ó. A altura, aqui em cima é 6, esse ângulo é 60. Então, o que eu tenho? Cateto oposto e hipotenusa, ok? Na letra A, cateto oposto e hipotenusa é seno de 60. Seno de 60 é igual a cateto oposto h, a altura, dividido por 6, que é a hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre 6. Então, a gente vai ter 6 raiz de 3 sobre 2 é igual a h. Então, a gente vai ter que essa altura é igual a 3 raiz de 3, tá bom? A pergunta do exercício é qual que é a área? A área é base vezes a altura dividido por 2. Base é 8. A altura é 3 raiz de 3 e divide por 2. Né? A base é 8 porque está aqui no exercício, ele me falou. Então, vai dar 8 sobre 2, 4, vezes 3, 12, raiz de 3, tá bom? Gente, isso é do triângulo. Paralelogramo a gente já viu no slide anterior, então eu não vou fazer isso daqui. Os trapézios, pessoal, só lembrando que a fórmula é base maior, vou escrever aqui embaixo, tá? A área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso eu tenho base maior, base menor. A altura, eu teria que descobrir ela. Como que eu vou descobrir? Pessoal, se tudo isso daqui é 10, se esse pedacinho é 6, então aqui também seria 6. 6 mais 4, que seria esse pedacinho, vai dar esse 10, certo? Então, agora eu já tenho um triângulo aqui, onde eu quero a altura e eu tenho a base. Vou ter que usar a tangente. Tangente de 60 vai ser cateto oposto altura por cateto adjacente 4. Qual que é a tangente de 60? É raiz de 3. Consulta lá a tabelinha da música. É igual a altura sobre 4. Passa o 4 multiplicando, a altura é 4 raiz de 3, tá bom? Então, a área vai ser base maior mais base menor dá 16, vezes a altura, que é 4 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Vai dar 8 vezes 4, 32 raiz de 3. Tá bom, pessoal? Só fazendo isso para todos os casos aqui, a gente vai achando a altura, as bases, tudo isso a gente consegue. Por exemplo, nesse caso da letra D, ele não me deu a base maior, mas ele me deu a base menor ali em cima. Como ele me deu a base menor e esse lado inclinado serve para eu achar tanto a altura quanto esse pedacinho aqui, que vai acrescentar na base maior. Tudo bem? Mesma coisa para a letra F, a única diferença é que os lados não são simétricos. Na letra C, a gente tem que lembrar que todo losango tem o quê?
os 4 lados iguais, né? Obrigatoriamente, por definição, isso é um losango. Então, quando vocês forem achar esta altura aqui, lembra que a base aqui também vai ser 6, tá? Então, aqui desse lado é 6, aqui você vai ter 90 graus, pega 45 aí para descobrir quanto vale essa altura e só achar a área do losango, beleza? No exercício 949, ele é meio redundante, então não precisa fazer ele como um todo, mas é só entender, pessoal, o que ele está querendo mostrar aqui. Que toda vez que a gente tem, a gente explicou isso um pouquinho na aula passada, toda vez que a gente tiver um triângulo que tem ângulos 30, 90 e 60, como assim 30, 90 e 60? Eu tenho 90, 60 para dar 180, esse de cima tem que ser 30. Olha lá, 90, 60 que tem que ser 30. Aí ele pode inverter, ele pode te dar 90, 30, então esse tem que ser 60. Ok? Toda vez que a gente tiver esse tipo de relação, nada mais é do que um triângulo equilátero que tem todos os lados iguais a 60, que foi cortado ao meio, de tal forma que aqui ficou 90, 60 e metade dos 60 ficou 30. E a gente vai ter a relação dos lados como a altura, que é esse aqui do meio, entre o 90 e o 30, sempre vai ser. Ele chamou o lado de A, raiz de 3 sobre 2. Ok? O lado vale A, e aqui embaixo vai valer A sobre 2. Então ele quis mostrar isso para a gente. Toda vez que a gente tiver um triângulo 30, 60 e 90, eu vou ter A sobre 2 e A raiz de 3 sobre 2. Tá? Essas coisinhas, para quem tem facilidade e pratica bastante, tem boa memória, vai ajudar a resolver exercício mais rápido, vai ajudar a pegar isso daqui tranquilamente. Se tem muita dificuldade, não precisa se preocupar, aplica seno e cosseno, usa a tabelinha, que está tudo certo, tá? Mas só para a gente ver um exemplo aqui, então, olha lá, pessoal, só para a gente entender. O A aqui seria 28. Então, como aqui em cima é o 30, repara, pessoal, o oposto ao 30 é o A sobre 2. Então, 28 sobre 2, eu sei que o x vai ser 14. E o y vai ser A sobre 2 vezes raiz de 3. Então, vai ser 14 raiz de 3, tá bom? Ó, a letra B aqui ficaria como, olha lá, o nosso x agora, o nosso A que é o x, tá? Oposto ao 30 é o A sobre 2, então 5 é a metade do A, então o x é 10, que é o A. E o y vai ser 5 raiz de 3, tá vendo? É uma maneira rápida da gente descobrir o valor de cada um deles. Vai ser mais complicadinho no caso da C, né? Que o 6, como ele está oposto ao 60, ele é igual a A raiz de 3 sobre 2. Então, ó, vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 6 vezes 2, 12. E vou dividir raiz de 3. Só que lembra, quando a gente divide raiz de 3, tem que multiplicar em cima e embaixo pela raiz, tem que racionalizar, tá bom? Então, esse A, na verdade, vai ficar raiz de 3 por raiz de 3. Desculpa, raiz de 3 vezes 12 dá 12 raiz de 3. Nossa, tá difícil hoje. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, dá 4 raiz de 3 o meu A. Tá? Quem que é o meu A? Vai ser a hipotenusa, que é o y. 4 raiz de 3. E o x ele é a metade, né? Ele está oposto ao ângulo de 30, ele vai ser a metade do A, que é a hipotenusa, que é o lado do triângulo equilátero. Então, ele vai ser 2 raiz de 3, tá bom? Beleza, gente? Próximo. Bom, pessoal, esse exercício aqui de geometria, ele trabalha a leitura, né, de conceitos e construção do desenho. A letra A, a letra B são um pouquinho mais tranquilos. O problema é que a letra C ela é mais elaboradinha. Vamos dar uma olhada nela, então? Então, ó, só para lembrar, pessoal, distância de ponto a reta. Como que eu calculo distância de ponto a reta? É sempre um segmento que forma 90 graus. Distância de ponto até ponto é uma distância em linha reta. E uma bissetriz de um ângulo é uma reta que corta o ângulo em duas partes iguais. Só lembrando isso daí para a gente poder fazer a letra C. Então, ó, um ponto P interno a um ângulo reto dista, respectivamente, raiz de 2 metros e 2 metros de um lado e da bissetriz do ângulo. Determine a distância entre P e o vértice desse ângulo. Então, vamos agora com calma.
Primeiro ele falou que tem um ângulo reto. Interno a esse ângulo reto, nessa região de dentro dele, tem um ponto P, que ele está a uma distância do lado de raiz de 2. Então, ó, aqui vai ser raiz de 2, lembrando que a distância de ponto, a reta forma 90 graus, esse é o ponto P. E da bissetriz desse ângulo, a bissetriz é uma reta que corta em duas partes iguais, portanto aqui é 45 graus, e aqui também é 45 graus. E da bissetriz, ele dista, então aqui forma 90 graus, 2 metros. Tá bom? A pergunta é qual que é a distância do ponto P ao vértice. O vértice é esse ponto aqui. Então, quanto que vale essa reta azul? Tudo bem? Gente, o problema é que essa reta azul dividiu o ângulo de 45 em dois pedaços que não são iguais. Não são nem 22,5 e 22,5. Já seria difícil com 22,5 e 22,5. Se elas não são iguais, fica mais difícil ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Exercício de geometria, às vezes a gente tem que fazer bastante para pegar prática e entender onde que está escondido algumas informações. Então, por exemplo, gente, eu consigo ver que nesse triângulo, retângulo formado, eu quero esse valor aqui. E eu tenho o de cima e eu não conheço o ângulo. Putz, não dá para fazer nada, nem seno, cosseno, tangente, nem Pitágoras. O triângulo de baixo, retângulo, que seria esse daqui, eu tenho a mesma coisa. Eu quero a hipotenusa, eu tenho ali o cateto oposto, não conheço o ângulo, não dá para fazer nada. Esse lado, eu não sei se é igual a esse, mas provavelmente não é, porque isso não é igual a isso. Então, eu não consigo fazer relações. Esse que é o problema. Então, o que a gente vai fazer? Bom, pessoal, eu vou pegar esse triângulo que começa aqui, vem até aqui, e eu vou prolongar essa reta até encostar aqui, fechando este triângulo retângulo, aqui, ó, formando 90 graus, já que eu sei que a matéria de triângulo retângulo tem que ter um triângulo retângulo aqui. Se aqui é 90, aqui embaixo é 45, eu sei que esse ângulo é de 45. Ok? E, ó, pessoal, analisando esse triângulo, com as informações que a gente tem, só deixa eu apagar esse raiz de 2 e mostrar que ele está, na verdade, aqui, ó, o raiz de 2 está aqui, certo? Só para identificar, pessoal, que se eu descobrir quanto que vale este lado aqui, tendo o ângulo de 45 graus lá embaixo, eu consigo descobrir, por exemplo, quanto que vale este lado aqui, fazendo uma tangente de 45. Se eu descobrir quanto vale esse lado, legal. Olha por quê. Eu descobri aqui esse valor, vou chamar ele de y, por exemplo. Aí eu posso usar Pitágoras nesse triângulo. Beleza, resolvi o exercício. Então, vamos descobrir quanto que vale este pedacinho aqui. Ó, vou chamar ele de y por enquanto. Tá bom? Vamos descobrir quanto que vale esse pedacinho. Eu tenho raiz de 2 como esse lado oposto ao ângulo de 45 e esse y é a hipotenusa. Então, como eu quero cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou querer o seno de 45. Eu vou querer o seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto é raiz de 2. E a hipotenusa é o y que eu quero. Tudo bem? Vou passar o y multiplicando raiz de 2. Vou passar o 2 multiplicando raiz de 2. Vou cortar a raiz de 2 com raiz de 2. Então, meu pedacinho y é igual a 2. Esse pedacinho aqui, ó, y é igual a 2. Então, pessoal, repara que o lado oposto aqui, vou pintar ele até de roxo para vocês enxergarem aqui, ó, o lado roxo, ele vale daqui até aqui vale 2, daqui até aqui ele vale 2, então ele vale 4 no total. Certo? Então, ó, o meu triângulo maior ficou assim por enquanto. 4, deixa eu fazer essa reta. Meu Deus, está difícil fazer uma reta reta. Vamos lá, última tentativa. Tá, melhor. Deixa eu apagar as outras duas agora. Então, eu tenho um 4, ok? Pum. Aqui forma 90, certo? E eu sei que tanto esse ângulo é 45 quanto esse ângulo é 45. Então, eu quero descobrir agora esse ângulo que eu vou chamar de, esse lado que eu vou chamar de W. Então, dá para eu usar agora a tangente de 45. A tangente de 45 é fácil, tangente de 45 é igual a 1. Então, está falando que esses dois lados são iguais. Está falando que cateto oposto 4 dividido pelo cateto adjacente W vai dar 1. Então, obrigatoriamente, eles têm que ser iguais. Você não precisa nem fazer tudo isso que eu estou fazendo, porque eu já sabia que eles são iguais, porque tangente é igual a 1. Então, olha o que acontece, pessoal. Eu descobri que nesse triângulozinho que eu tinha falado para vocês inicialmente,
eu tenho aqui como 2, aqui embaixo como 4, e por Pitágoras eu posso achar o x. Esse é esse triângulo aqui, ó, pessoal, tá? É este triângulozinho aqui, ok? Então vai ficar aqui x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x quadrado é igual a 4 mais 16. Então, x vai ser igual a raiz de 20. Né? 20 é 4 vezes 5, raiz de 4 dá 2, raiz de 5 não tem. Tudo bem? Então, a gente descobriu que a distância entre o ponto P e o vértice é 2 raiz de 5. É um exercício bem complicado, tá? Não se preocupem, não se assustem se vocês não conseguirem. É um exercício mais elevado. Mas qualquer dúvida eu vou estar no Hangout se vocês não entenderam alguma das passagens, tá bom? Próximo exercício. Vamos lá, gente. Esse exercício ele também passa para a gente a leitura sem a imagem e a gente tem que resolver a partir daí, né? Eu vou fazer a letra C porque a letra C ela permite duas respostas, tá? São todos polígonos, ele quer saber a área desses polígonos nos 3 casos, mas a letra C ele te dá duas possibilidades, por quê? Eu acho que a letra B também pode dar, viu? Pode dar também a letra B. Tanto a letra B quanto a letra C podem te dar duas possibilidades de resolução. Vamos lá. Olha o que a letra C fala. Um lado de um triângulo isósceles mede 30 metros e um ângulo dele mede 120 graus. Qual a área desse triângulo? Pessoal, por que pode dar duas respostas? Porque ele me descreveu duas possibilidades de triângulos diferentes. Ele falou que eu tenho um triângulo isósceles, então os lados são iguais, onde o ângulo obtuso é de 120 graus. 120 graus. Só que ele falou que um lado mede 30 metros. Esse lado pode ser aqui embaixo, ou esse lado pode ser o lado igual. Tudo bem? Então, são duas possibilidades. Vamos trabalhar a primeira aqui, depois a gente faz essa segunda. Então, ó, pessoal, primeira coisa, vamos cortar esse triângulo ao meio, de tal forma que o 120 de cima vai virar 60 graus, tá bom? Virou 60 graus. O 30 de baixo, como foi cortado bem ao meio, esse triângulo é perfeitamente simétrico, ele divide aqui embaixo em duas partes iguais. Aqui vai ficar 15. Esse ângulo é de 90, esse ângulo aqui de baixo é de 30. Mas eu só preciso aqui agora descobrir essa altura. Para achar essa altura, eu posso usar tangente de 60. Tangente de 60 pela musiquinha, né? Só lembrando, tangente cateto oposto 15 pela cateto adjacente H. Pela musiquinha, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, raiz de 3 é a tangente de 60. É igual a 15 sobre H, passo o H multiplicando. H vezes raiz de 3 é igual a 15. Passo raiz de 3 dividindo. 15 dividido por raiz de 3. Por raiz de 3, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 15 raiz de 3 sobre 3, que dá 5 raiz de 3. Então, a gente... Opa, é 5 raiz de 3, não raiz de 5. Vamos lá. 5 raiz de 3. Beleza? Bom, pessoal, a gente achou a altura. A base do meu triângulo é 30, a altura é 5 raiz de 3 e a área é base vezes altura. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, vai ficar base 30 vezes 5 raiz de 3. Troquei aqui, tanto faz. Dividido por 2, tá? Vai dar 150 dividido por 2, 75 raiz de 3, tá bom, pessoal? Metros quadrados de área. Ok? Tudo bem? Esse seria um dos modos. O outro modo, pessoal, vou aproveitar inclusive para a gente treinar uma coisa que a gente viu nos slides anteriores. Já que aqui é 90, aqui é 60, eu vou ter a hipotenusa 30 metros e aqui embaixo é 30 graus. Eu tenho a situação do 30, 90 e 60 nos ângulos, né? 30, 60 e 90. E eu tenho o A. Lembrando que oposto ao 30 vai ser A sobre 2 e oposto ao 60 vai ser A raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, se eu sei que aqui é 30, oposto ao 30 graus, eu vou ter 15 na altura. A altura eu já descobri que é igual a 15. Oposto ao 60 vai ser 30 sobre 2, 15, vezes raiz de 3, tá bom? Então, eu já sei que a base é 2 vezes isso. Então, a base vai ser 30 raiz de 3 e a altura vai ser 15. Então, a área base
vezes a altura dividido por 2. Base é 15, 30 raiz de 3. Já vou dividir por 2, tá? Vou colocar 15 raiz de 3, dividindo a base por 2 já, tá? Vezes a altura, que é 15. Então, eu vou ter que a área é igual a 225 raiz de 3, tá bom? Metros quadrados. São as duas possibilidades de resposta da letra C, de acordo com como você montou a imagem. Utilizei metade do tempo da aula aqui para fazer esses exercícios. Acredito que alguns tenham que pausar, voltar, outros vão mais rápido. Independentemente, quem for terminando, eu deixei os exercícios de tarefa, que devem ser entregues até o final da semana, vão entrar naquela nota dos 30%, para vocês irem resolvendo, tá? Todos são complementos aí do que a gente estava fazendo e mais alguns outros aí, ok? Qualquer dúvida eu vou estar no Hangout no horário da aula, beleza? Valeu, gente. Até mais, abraço.